Seguinte, gente, primeiro, boa noite, meu nome é Jaque, pra quem não me conhece. Pra quem me conhece, sou a Jaque também. Gente, eu tenho 15 minutos, eu vou ter que falar um pouco rápido, sabe? Só um pouquinho, porque eu gosto de falar só um pouco. E eu tava tão cansada hoje à tarde. Tão cansada. Mas eu tô numa animação, que eu não tô ainda, eu quero sair correndo, que eu tô... Cara, porque o evangelho me empolga. O evangelho me empolga. Quando eu vejo que, não vai ser pela minha força, eu falo, é aí que vai ser, é aí que vai acontecer, porque não vai depender daquilo que vai ser a minha força, porque muito mais o Espírito Santo quer que os seus corações sejam tocados do que eu estar aqui. Não é simplesmente sobre eu estar aqui à frente de vocês, mas é porque eu quero simplesmente ser um canal para que o Espírito Santo possa falar com você. Amém? Então, eu vou falar um pouco rapidinho. Faz só uma vez, tá? Olha, é o seguinte, o Lucas Paulo está fazendo uma pressão aqui. Está fazendo uma pressão do horário aqui, entendeu? Então, se vocês quiserem que acabar, você pode levantar a mão, assim. Tô brincando, mas abra uma Bíblia comigo, por favor, em João 3. E eu quero falar uma coisa. A simplicidade do Evangelho nos mostra profundidade. Eu falei assim, como assim? O Evangelho é simples, Jesus foi simples, Jesus continua sendo simples, mas quando nós entendemos que, quando nós olhamos para Cristo, Ele nos revela a profundidade dos segredos do coração de Deus. Muito mais fácil é alguém tomar um remédio e ela ser curada do que alguém declarar uma palavra e a cura se manifestar. O que é mais fácil? O que é mais profundo? Às vezes a gente fala, nossa, mas a cura é tão simples. A cura é simples porque o Evangelho é simples, mas é muito mais profundo do que aquilo que acontece no mundo. A palavra de Deus, você pode ler um versículo e falar, João 3,16, nossa, não vai ser esse, mas no caso, você pode fazer isso. Mas, a simplicidade de Jesus nos mostra a profundidade daquilo que Ele operava e daquilo que a gente opera em nome dEle. Amém? Amém. Abri no versículo errado, no caso aqui, eu, crente, continuei no versículo, perdi o outro ali. Eu vou falar hoje sobre o meu amigo Nico. Vou falar sobre Nicodemos, gente. Sim, Capitão Nico. Na verdade, eu vou falar sobre Jesus, Jesus é a minha mensagem, tá? A minha mensagem é Jesus, mas eu vou falar sobre Nicodemos porque ele foi uma pessoa que quando eu li, eu falei, Nicodemos, ele era um fariseu e ele era muito importante no Sinédrio, que é o Sinédrio. O Sinédrio era, vamos supor, como que eu posso fazer isso para hoje? Um lugar importante onde as pessoas falam sobre não é palácio popular, é tipo governo. Era um lugar onde eles discutiam sobre a lei, eles discutiam sobre coisas importantes e o nome de Nicodemos, até o nome dele significa conquistador sobre o povo. E eu falei, eu vou ler isso aqui sobre Nicodemos, e eu estava lendo, e Nicodemos, ele procura Jesus. Eu vou ler com vocês. Gente, em nome de Jesus vai dar tempo, esse tempo vai parar. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus. Ele não fez uma pergunta para Jesus. Ele não chegou e falou assim, é Deus mesmo? O que está acontecendo? Ele simplesmente chegou a Jesus. Jesus conhece o coração de cada um de vocês. Muitas vezes a gente quer ter todas as respostas para aquilo que a gente vai fazer em nome de Cristo. A gente quer saber tudo o que vai acontecer. A gente quer ser alguém que vai ser relevante, mas a gente quer tudo naquilo no nosso tempo. Mas Jesus conhece o seu coração. Ele vai saber o momento de revelar algo. Ele nem precisou perguntar nada. Ele só chegou a Jesus. Jesus tem que ser aquele que você vai procurar quando você não tiver direção de como dar o próximo passo. Amém? E ele procurou Jesus à noite. E eu falei, daí... Ele poderia ter procurado Jesus de dia
Mas ele procurou à noite porque ele tinha uma reputação naquele lugar. Ele tinha uma reputação como um fariseu, ele tinha uma reputação no Sinédrio, ele tinha uma reputação e as pessoas olhavam para ele. Então, se soubesse que ele teria falado com Jesus, o que falariam dele? E Jesus fala com ele, Jesus fala sobre a verdade, cara, eu vou ter que repensar, sobre a verdade de nascer de novo. Jesus explica para ele coisas acerca do reino de Deus. E aí, em João 7, vocês não precisam abrir, mas em João 7, as pessoas estavam discutindo sobre a prisão de Jesus, sobre pegarem Jesus e prenderem ele. E aí ele fala e ele protesta contra a lei. A verdade de Nicodemos é transformada quando ele tem um encontro com Jesus. Sabe, às vezes a gente fala bem assim, mas eu já tive um encontro com Jesus. Todas as vezes que você se encontra com Jesus, a verdade que você tem que ser transformada. Todas as vezes que você se achega a Jesus, mas eu não tenho perguntas para fazer para Jesus, eu já sei como vai ser, eu já sei aquilo que eu tenho que cumprir. Se achegue a Jesus porque Ele tem algo para te revelar. E aí, em João ainda, João 19, esse vocês podem abrir. Gente, eu perdi. Glória a Deus. Em João 19... 38? Sim. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas como é o uso entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Aonde tudo foi perdido. No Jardim do Éden, onde Adão caiu. No Jardim do Éden, onde o pecado entrou no mundo. No Jardim do Éden, onde aquele relacionamento que o homem tinha com Deus caiu. Foi em um jardim que Jesus restaurou isso. E ele foi enterrado. Ele não morreu na cruz, mas ele foi enterrado lá. Cara, muitas vezes, aonde você caiu, é lá que Jesus vai te puxar e vai te utilizar para fazer algo. Mas você não pode ligar para a sua reputação. Eu não sei se vocês perceberam, mas disse bem no começo que ele era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. Nicodemos, ele tinha receio e ele teve medo da reputação dele, então ele teve um encontro com Cristo. Depois ele foi lá e protestou contra o que a verdade que a lei dizia para eles, mesmo ele sendo judeu e participando do Sinédrio. Então, depois que ele percebeu que, cara, aquilo não era verdade dele, porque ele teve um encontro com Cristo, ele foi lá e no momento no qual eles iam colocar Jesus para ser sepultado como qualquer um, algumas Bíblias falam uma versão que ele pegou os próprios olhos que seriam usados para o sepultamento dele, para fazer isso com Cristo. A sua reputação nunca deve valer mais do que a reputação que Cristo vai exercer através de você. Porque quando você entende que o que você passou foram sim pedras, foram sim aquilo que te machucou, foram sim aquilo que construíram um caminho no qual você não gostaria de estar. Você entende que aquelas pedras vão ser tiradas e muitas das vezes você vai ter que pegar e tirar pedras do caminho de outras pessoas. Porque como você descobriu como tirar a sua pedra, você precisa fazer o mesmo por alguém. E sabe, alguém já fez isso por você. Adão tinha uma pedra. O homem tinha uma dívida com o mundo, o mundo tinha uma dívida com Deus. E Jesus falou assim: eu vou no lugar deles. Eu vou no lugar deles porque eu me importo com eles. Porque eu sei que pela morte de um o pecado reinou, mas pela morte de um a vida vai chegar para eles. Mas já que isso é tão simples, eu oro pelas pessoas, tá, ok. Sempre você pode mais.
Sempre você pode mais, sempre você pode mais. Cara, a gente lê tanto sobre a Bíblia, o que acontece, e a gente fala assim, cara, o que as pessoas faziam, cara, a gente ainda vive em tempos bíblicos. A gente ainda vive com o poder da ressurreição através de nós, tocando pessoas. Pressão. Pressão. Sabe, enquanto eu viajei agora, e o Espírito Santo foi muito cuidadoso comigo em todas as áreas, mas eu provei da fidelidade de Deus de uma maneira incondicional. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender que a nossa reputação, quando traz vida, é aí que as pessoas são atraídas. Quando a gente se empolga com o Evangelho de uma maneira ao qual aquilo é tão vivo em nós, aquilo é o que pulsa em nós, aquilo é o que a gente respira, independente do que aconteça, a sua reputação não vai ser sua. Ah, mas ele, cara, eu vou lá assistir a ministração porque o cara é muito topper, porque o cara não sei o quê, porque não. Eu tenho certeza que se essa pessoa está sendo usada da maneira qual ela tem sido usada, ela não tem tido esses pensamentos a respeito dela como você tem tido. Sabe, eu tenho certeza que a intenção do coração dela é entender que humildade não é você negar o poder que você tem. Não é falar, eu não vou conseguir isso daqui, ou, né? Isso não é humildade. Humildade é reconhecer que o poder não vem através de você. Humildade é reconhecer que quando alguém é curado, não é para a sua glória. Humildade é reconhecer que quando as pessoas aceitam Jesus, não é porque você falou uma palavra boa, mas é porque o Espírito Santo é aquele que pega junto e convence. É porque essa palavra é real, ela é eficaz. E tudo que a gente diz, alinhado com aquilo que foi real e que é real até hoje, vai ter efeito. Sabe por quê? Aqui nesse versículo, João 3, quando continua, ele fala assim, é como o vento, que muitas vezes a gente não consegue nem ver a direção, mas a gente sabe que sopra o Espírito Santo, a gente pode não ver a direção, pode não ver ele se manifestando aqui, mas sabe quando ele opera, tem manifestação. A gente sabe que onde ele está, as coisas acontecem. A gente sabe que existe efeito no Evangelho, porque o Espírito Santo é aquele que não transforma a Bíblia em palavras, mas transforma ela em vida. Sabe, independente do que acontece na sua vida. Mas já que eu tenho tido uma vida boa com Jesus, já que eu tenho tido uma vida no qual eu oro e as pessoas são curadas, já que eu tenho tido... Cara, glória a Deus que está acontecendo, mas eu tenho certeza que pode melhorar. Sabe, não pegue, isso não é um peso, isso não é... Cara, eu estou aqui para dizer, sempre tem algo a mais. Sempre tem algo a mais. Você, cara, Jesus Cristo, o ungido, você tem unção para fazer aquilo que Ele fez. Você tem unção para operar em milagres, você tem unção para que isso aconteça. Sabe, muitas vezes, a gente quer... Não. Eu já estou andando num... Gente, vocês estão entendendo, eu estou num amor que Deus é bom demais, cara. Porque Deus é bom, porque isso é a base daquilo que a gente tem que viver. Jesus morreu por você. Jesus morreu para que você não seja mais órfão. Jesus morreu para que você... Quando você é forte, quando você é fraco, Ele te faz forte. Quando você está caído, Ele te levanta. Quando você não tem poder mais nem para pisar para uma próxima responsabilidade, é Ele que fala, eu te encorajo. Porque a graça dEle nos basta, o amor dEle nos basta. Já que eu vivo num mundo, e no mundo a minha vida é boa. A minha vida também era boa em algumas partes. Mas sempre faltava algo. Você pode ter um relacionamento, mas vai faltar algo. Você pode ter muitos amigos, mas vai faltar algo. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas vai faltar algo. E sabe, você só vai encontrar esse algo quando você olhar para Jesus. Não te chamando para ter uma religião, não te chamando para... Você tem que congregar o time, mas você só vai entender isso quando você olhar para Jesus e falar, esse é meu alvo. O seu alvo não é cumprir o seu propósito só. O seu alvo, se o seu propósito está acima de amar a Deus e olhar para Jesus, você não está valorizando o que Ele fez na cruz. Ele não fez
o que Ele fez só para você cumprir algo. Ele fez o que Ele fez para te tornar filho. Ele fez o que Ele fez para hoje você poder falar com seu pai. Ele fez o que Ele fez para hoje você ser filho. E às vezes a gente deixa isso tão de lado. Tão um primeiro amor que você quer evangelizar todas as pessoas, que você quer levar isso que mudou você. E aí depois você vai só rotina de quinta, rotina de domingo, rotina de quinta, rotina de domingo. O evangelho não é isso. Vocês podem se colocar de pé?